Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à edição número 118 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024 e já daqui a bocadinho vai continuar a 19ª jornada da Liga. Vamos ter esse Estrela da Amadora, Sport Lisboa e Benfica, já às 18h45 e depois às 20h45 esse Sporting Clube de Portugal, Casa Pia, o que quer dizer que vamos ter que fazer aqui hoje uma edição do Futebol de Verdade um bocadinho mais curta do que é habitual. Porquê? Para estarmos todos despachados a tempo de começar a ver o futebol às 18h45 com o Estrela Benfica. Hoje vamos ter aqui, além da reposição do Futebol de Verdade Flash relativo à final da Taça da Liga, esse Sporting Clube Braga Estoril, que o Sporting Clube Braga ganhou no desempate por penaltis, depois do empate a uma bola no final dos 90 minutos, e do Farense 1, Flóculo Porto 3, jogo de um dos candidatos ao título deste campeonato nacional, que é o Flóculo Porto, foi ganhar a Faro por 3-1, apertou um bocadinho a distância que o separa de Sporting e Benfica, que são os dois primeiros, mostrou que está bem vivo na luta e vai ter aqui também, mais daqui a bocadinho, a reposição do Futebol de Verdade Flash, que, tanto num caso como no outro, os subscritores premium do meu Substack já receberam logo na altura nos vossos e-mails. Quem ainda não recebeu e, portanto, ainda não pôde ver, pode ver agora aqui, porque essas duas edições do Futebol de Verdade Flash vão ser repostas aqui no final do Futebol de Verdade de hoje. Antes de lá chegarmos, vamos ainda ter ataques rápidos. Vou comentar de forma necessariamente rápida a atualidade futebolística nacional e internacional relativa ao fim de semana que já passou e não teremos hoje, por falta de tempo, lá está, porque há dois flashes para repor, a edição normal do Q&A. Isto é, as perguntas que vocês deixam e às quais eu respondo hoje. Podem na mesma deixar perguntas, recomendo aliás que o façam na caixa de comentários para que eu, da próxima vez que fizer Q&A, possa ter perguntas para escolher. Deixem-me só dizer-vos que podem aproveitar também para deixar o vosso like no programa de hoje e que, além disso, podem inscrever-se no meu canal de YouTube. Não pagam nada por isso. O link para o fazerem fica aqui. É só clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois aproveitarem para clicar também em cima do sino. Porquê? Porque dessa forma vão ativar as notificações e o YouTube avisar-vos-á sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. Portanto, já sabem, hoje ataques rápidos, já a seguir, e depois reposição das edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Primeiro, o Sporting Clube Braga 1, Estoril 1, vitória por 5-4 do Braga nos penaltis, e depois o Farense 1, Flóculo Porto 3, jogo do campeonato. Vamos então aos ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, muito bem, os ataques rápidos começam, como sempre, com o futebol que já se jogou. Mas não sem antes deixar-vos lembrar que hoje, como vamos ter ainda esse Estrela da Amadora Benfica e esse Sporting Casa Pia, ao final do dia, os subscritores premium do meu Substack ainda vão receber no vosso endereço de e-mail as edições de hoje do Futebol de Verdade Flash. Portanto, eu vou ver os dois jogos. Um começa às 18h45, o outro às 20h45. Não dá para fazer nenhuma edição do Flash entre um e o outro, porque está a acabar um, está a começar o outro. No final, vou estar na RTP3 para comentar precisamente esses dois jogos, ali no 360 da RTP3, e depois, quando chegar a casa, quando chegar aqui de volta à minha cadeira de trabalho, vou produzir essas duas edições do Futebol de Verdade Flash. Uma relativa ao Estrela Benfica, a outra relativa ao Sporting Casa Pia. Se quiser ter a certeza de que as recebe, tem que ser subscritor, que as recebe já hoje. Tem que ser subscritor premium do meu Substack. Fica aqui o link para poder fazê-lo e se inscrever, tem duas modalidades. Uma delas é uma modalidade gratuita, só lhe garante os textos do Último Passo, que são os textos gratuitos, que saem todos os dias, de segunda a sexta, por lá no meu Substack. A outra, sim, é a modalidade premium
E a modalidade Premium, aquilo que vos garante é tudo e mais alguma coisa. Custa-vos 5€ por mês e garantem, por exemplo, que recebem no vosso e-mail, então, as edições do Futebol de Verdade Flash, como vão ser estas duas que eu vou produzir mais logo ao final da noite, com comentário detalhado em 15, 16, 17, 18 minutos às vezes, aos jogos dos candidatos ao título, aos títulos, porque na Taça de Portugal vou fazer de todos, e na Taça da Liga fiz de todos também, a partir do momento em que chegámos à Final Four. Portanto, se fizerem a subscrição, receberão, custa-vos 5€ por mês, e têm acesso a todos os textos, incluindo, por exemplo, deixem-me só dizer-vos isto, porque finalmente já saiu no sábado, os textos da série Donos da Bola. No último sábado, saiu a atualização italiana dos Donos da Bola, um texto extenso com a descrição do tecido societário de quem são os donos do capital das 20 equipas que estão a jogar esta época, a Série A italiana. Na semana passada tínhamos tido a atualização relativa a 2024 dos donos dos clubes da Premier League. Esta semana tivemos a atualização relativa a 2024 dos donos dos clubes da Série A italiana. Fica aqui também o link para poderem ler o texto relativo à Itália e depois explorarem e perceberem o que é que lá está mais, porque há lá muito mais coisas no meu Substack. Para a semana teremos mais uma atualização relativa à série Donos da Bola. Para a semana é esta semana, porque hoje já é segunda-feira. Vamos lá embora então olhar para o futebol que já se jogou, a começar por Portugal, porque além do Farense Futebol Clube Porto, e além da final da Taça da Liga, com a vitória do Sporting Clube Braga, houve já boa parte da 19ª jornada do nosso campeonato. O Portimonense ganhou por 4-1 ao Boa Vista, a mostrar que são duas equipas que são capazes do melhor e do pior, desta vez. Foi o melhor para o Portimonense, foi o pior para o Boa Vista. O Moreirense voltou à segurança defensiva e ganhou por 1-0 um Famalicão que tarda em ser capaz de mostrar o potencial ofensivo que tem no seu plantel. O Arouca é que está em grande, 5-0 ao Vizela. E o Vizela, atenção, 3 jogos, 14 golos sofridos. Algum problema ali, o Rubén de la Barrera, que é o novo treinador do Vizela, vai ter de conseguir solucionar, porque senão vai direitinho para a segunda Liga. E o Gil Vicente a impor uma derrota por 1-0 ao Vitória Sport Clube no derby do Minho. Vitória muito importante para o Gil Vicente, derrota que, à partida, impediu o Vitória, para já, de ganhar algum ascendente sobre o Sporting Clube Braga. E o Sporting Clube Braga só jogará na quarta-feira. Aliás, o Braga, no seu jogo com o Chaves, e o Estoril, no seu jogo com o Rio Ave, completarão esta 19ª jornada da Liga Portuguesa apenas na quarta-feira, sendo que faltam realizar ainda 4 dos 5 jogos desta jornada. Hoje, já vos disse, haverá Estrela Benfica e Sporting Casa Pia. Mas lá fora, o que é que tivemos? Derrota escandalosa do Barcelona em casa contra o Villarreal. Foram 5-3. O Barça esteve a perder por 2-0, virou o jogo, passou a estar a ganhar por 3-2, depois há um golo do Gonçalo Guedes, à segunda partida pelo Villarreal, excelente a recepção, a deixar a bola mesmo a jeito da finalização, na altura a fazer o empate 3-3, e na sequência de uma reversão, de uma grande probabilidade que o árbitro tinha assinalado a favor do Barça, mas que não era, o braço estava junto ao corpo, quando a bola bateu no cotovelo do jogador do Villarreal. Foi o Villarreal quem foi à frente e fez 2 golos já em período de compensação. Isto deixou o Xavi Hernández num estado lastimável, já disse que se vai embora no final da época, que não fica, não se sente defendido pela estrutura, nem pelo presidente. Ele não disse nomes, mas enfim, é fácil de perceber que se trata do presidente Juan Laporta e do diretor desportivo, o luso-brasileiro Deco. Portanto, Xavi, em princípio, não passará do final desta época ao comando do Barça, naquilo que vai ser um final de temporada, com certeza, muito animado em termos de trocas de treinadores. E eu, ainda hoje de manhã, também escrevi sobre isso, a propósito daquilo que disse Ruben Amorim, que disse na conferência de imprensa de ontem, que se não ganhar nenhum título esta época no Sporting, que sai pelo seu próprio pé. Enfim, eu disse na altura e escrevi hoje de manhã, sai se o Sporting, eventualmente, entender que deve libertá-lo do contrato que ele tem até 2026, porque, caso contrário, há uma cláusula de rescisão que alguém
terá, naturalmente, de pagar. Bom, mas estávamos a falar de Espanha. E o texto de hoje de manhã, quem o quiser ler, ele está aqui. O texto do último passo de hoje é para quem quiser. Este é daqueles que é gratuito e toda a gente pode ler, quer sejam subscritores, quer não sejam. Bom, em Espanha ainda, Real Madrid 2-1, fora de casa ao Las Palmas, outra vez de virada. O Girona conseguiu ganhar por 1-0 em Vigo ao Celta. Vitória difícil, o golo do Porto ainda na primeira parte, mas respondeu bem à eliminação da Taça do Rei. Manteve assim a liderança da La Liga, tem 55 pontos, mais um do que o Real Madrid, que tem um jogo a menos, no entanto, por causa da Supertaça. O Real tem 54 e depois Atlético de Madrid, que ganhou ao Valência, grande exibição do Samuel Lino. E o Barça, ambos com um jogo a menos, têm 44 pontos. Já estão muito longe, a 11 pontos do Girona. Se ganharem o jogo que têm em atraso, reduzirão essa desvantagem para 8 pontos. Ainda assim, são muitos pontos. Bom, vamos lá. Bundesliga. Desta vez foi o Leverkusen a escorregar. 0-0 em casa com o Borussia Mönchengladbach. Permitiu que o Bayern reduzisse a desvantagem para 2 pontos apenas. O Bayern ganhou por 3-2 fora de casa ao Augsburg. O Bayern tem agora 47 pontos contra 49 do Leverkusen. O Leverkusen empatou a 0 com o Gladbach, mas podia e devia ter ganho. Acabou o jogo com um índice de golos esperados de 2,9. Isto quer dizer que devia ter marcado basicamente 3 golos. Deveria ter ganho este jogo por 3-0, não ganhou, empatou 0-0, foi um espetáculo de desperdício por parte do Leverkusen, que assim sendo viu o Bayern aproximar-se, mas vamos ter com certeza luta pelo topo da Bundesliga, até porque cada vez mais o Xabi Alonso, o treinador do Leverkusen, vai começar a ser associado a este clube, àquele e àquele outro. Já se fala muito da possibilidade dele ir para Anfield Road, e ele jogou no Liverpool, substituir o Jürgen Klopp, que vai sair do Liverpool no final da temporada, e já o anunciou, e fala-se também da possibilidade, enfim, de ele vir a assinar pelo Bayern, porque o Bayern já se sabe como é que é. Treinador que se destaca na Alemanha, eles vão e abarbatam. Portanto, é bem possível. E ele também jogou no Bayern. Portanto, acabará por ser um fit perfeito, tanto num caso como no outro. Ora, vamos lá. Itália. O Inter voltou a ganhar. Jogo difícil, fora de casa, contra a Fiorentina, 1-0. Golo de Lautaro Martínez, que desde que ele voltou de lesão, o Inter ganhou os 5 jogos que ele fez e ele marcou 5 golos. Portanto, está em grande. Desta vez uma finalização que não é muito típica de Lautaro Martínez. Um cabeceamento ao primeiro poste, de costas para a baliza, a fazer o golo da vitória do Inter, 1-0 em Florença à Fiorentina. A Juventus empatou em casa com o Empoli, resultado surpresa desta jornada, porque a Juventus estava com 10, quase desde o início, ao quarto de hora. O Milik foi expulso, depois de uma ação de VAR, por ter entrado de pitons à frente sobre um adversário. A Juve ainda marcou primeiro, o Vlahovic fez 1-0, num gol de canto também. Foi o quinto golo de Dusan Vlahovic em 3 jogos, nos últimos 3 jogos, só que depois, com 10, a Juve não foi capaz de aguentar e empatou o jogo 1-1. Ora, neste momento, Inter 54 pontos com um jogo a menos, Juventus 53. O Milan, que empatou a 2 bolas com o Bolonha do Thiago Motta, já vai a 8 pontos de distância, sendo que tem um jogo a mais do que o Inter. Portanto, estes 8 rapidamente podem transformar-se em 11 pontos. Vamos seguir para a França, onde o Paris Saint-Germain, com Vitinho e Danilo no 11 e Gonçalo Ramos jogou basicamente o período de compensação em vez de Vitinha, esteve a ganhar por 2-0 ao Brest, mas acabou a empatar 2-2. Portanto, acabou por ceder 2 pontos dos que tinha do avanço já largo, que tinha sobre o Nice de Farioli. O Nice ganhou por 1-0 ao Metz e neste momento está a 6 pontos do PSG, mesmo assim uma distância tranquila para o Paris Saint-Germain. Na Inglaterra não houve campeonato, houve taça, com esse 0-0 entre o Chelsea e o Aston Villa. Vai dar replay. Enfim, não são duas equipas que estejam muito assoberbadas porque não estão na Liga dos Campeões e, portanto, isso acaba por não ser sequer assim muito problemático. O Newcastle ganhou fora de casa ao Fulham, 2-0. Alguma retoma também da equipa do Nordeste inglês. E o jogo da semana foi esse: Tottenham 0, Manchester City 1. Golo de Ake, de canto, quase no final também, depois de muito desperdício por parte do City. O Kevin De Bruyne, por exemplo, falhou um golo de forma até um bocadinho escandalosa. Vamos lá.
Taça da África das Nações para celebrar o apuramento de Angola, 3-0 à Namíbia, bis de Gelson Dalla, que fez também uma assistência para um golaço de Mabululu. Vejam a finalização de Mabululu para o terceiro golo de Angola à Namíbia. A Angola já está nos quartos de final, onde vai defrontar a Nigéria de José Peseiro. A Nigéria serviu-se de um bis de Lookman, o atacante da Atalanta, para ganhar por 2-0 aos Camarões. Portanto, vamos ter nos quartos de final Angola, Nigéria, e a certeza de termos pelo menos um treinador português, ou de termos não pode haver mais nenhum, um treinador português nas meias finais da CAN. Das duas uma, ou passa a Angola de Pedro Gonçalves, ou passa a Nigéria de José Peseiro. Quem já não vai estar é o Egito, de Rui Vitória. Foi eliminado pela República Democrática do Congo, empatou uma bola a jogar com 10 na ponta final do prolongamento. O Congo ganhou nos penaltis. Mbemba, o ex-defesa central do Futebol Clube do Porto, marcou um dos penaltis. Mbanza, o atacante do Sporting Clube Braga, que entrou para a ponta final do jogo. Jogou ainda assim boa parte da segunda parte e todo o prolongamento. Não foi chamado a converter nenhuma das grandes penalidades. A verdade é que o jogo acabou empatado 1-1 e depois o Congo, a República Democrática do Congo, acabou por se superiorizar, apurando-se dessa forma para os quartos de final, onde também já está a Guiné-Conakry, que ganhou por 1-0 à Guiné Equatorial, que vinha sendo uma das surpresas da competição. Nsue, um dos jogadores também surpresa, falhou uma grande penalidade para a Guiné Equatorial e depois Baio, já ao 8º minuto de compensação, fez o golo que apurou a Guiné. Na Taça da Ásia, já há também equipas nos quartos de final. A Austrália ganhou por 4-0 à Indonésia. Foi eliminada a equipa dos Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento. Empatou uma bola com o Tajiquistão e perdeu nos penaltis. Isto foi, de certa forma, surpreendente. Como foi surpreendente a vitória da Jordânia sobre o Iraque, 3-2. Já foi hoje. À hora que estão a ver-me, já saberão com certeza o resultado do Qatar-Palestina, mas eu estou a gravar antes do jogo e, portanto, não vos posso dizer, digo-lo amanhã. Agora, aquilo que me surpreendeu hoje foi o Iraque, que fez uma excelente primeira fase, tinha ganho inclusive ao Japão, acabou por ser eliminado pela Jordânia, perdeu o jogo por 3-2. Ora, futebol para hoje. Já sabem que a esta hora, se não sabem, ficam a saber, está a jogar a seleção de Cabo Verde. Cabo Verde está a defrontar a Mauritânia. O jogo começou às 5, vai acabar mais ou menos quando estiver a começar o Benfica. Portanto, é uma boa possibilidade para verem jogar esta seleção de Cabo Verde, que eu acho que ainda assim tem boas possibilidades de seguir em frente, sem saber como é que está sequer o resultado neste momento. E logo à noite, 20 horas, haverá então esse Senegal-Costa do Marfim. Senegal, para mim, o principal favorito à conquista do título, é o campeão em título, aliás. A Costa do Marfim, a equipa da casa, terá de melhorar muito para conseguir eliminar o Senegal. Hoje também, 19h45, Série A italiana, Salernitana-Roma, a Roma de Daniele De Rossi, que substituiu José Mourinho à frente da equipa, visita o último classificado, e é verdade que há mais jogos em atraso, mas se a Roma hoje ganhar, sobe ao 5º lugar, a 1 ponto da posição Champions. Já se sabia, eu já vos tinha dito aqui, que a Roma tinha agora 3 jogos contra equipas mais fracas e, portanto, uma boa possibilidade de somar 9 pontos, e se somasse 9 pontos, chegava lá. Em Portugal, como é que é? Bom, há de estar a começar não tarda, esse Estrela da Amadora Benfica, é 18h45. O Estrela chega ao jogo depois de 5 jogos sem ganhar e sem Kiawonda Gaspar, um jogador fundamental na sua estrutura defensiva, que está na seleção de Angola na Taça de África. O Benfica não perde um jogo desde 8 de novembro, quando foi batido pela Real Sociedade. Vinha com 8 vitórias seguidas, quando empatou uma bola com o Estoril na segunda meia-final da Taça da Liga, dessa forma falhando depois, porque foi eliminado nos penaltis, o acesso à final. Vai estar de volta Alexander Bá aos convocados do Benfica. Roger Schmidt disse que sim. Da mesma forma que deixou entender que vai começar à mesma com Morato como lateral esquerdo, Carreras vai continuar à espera de poder entrar, e deixou entender também que, mais jogo menos jogo, poderemos ver Marcos Leonardo começar como titular. Mas fiquei com a sensação que Carreras não será titular ainda hoje, Marcos Leonardo talvez. Vamos ter que esperar para ver. Ora,
Às 20h45 há Sporting Casa Pia. O Benfica, ganhando na Amadora, assumirá à condição... aliás, basta-lhe empatar para assumir à condição a liderança do campeonato, mas quererá com certeza ganhar, porque se empatar corre risco de ver o Sporting distanciar-se. O Sporting às 20h45 recebe o Casa Pia. O Sporting vem no rescaldo desse primeiro zero ofensivo da época. O primeiro jogo em que o Sporting não fez golos foi na terça-feira contra o Sporting Clube Braga na meia-final da Taça da Liga, e isto aconteceu após uma série de 8 vitórias consecutivas. Do outro lado está uma equipa do Casa Pia, cujos últimos jogos têm sido sinónimo de golos nas duas balizas. Atenção, nestes últimos jogos, e estamos aqui a falar de 6 jogos, o Casa Pia ganhou uma vez por 4-1, ganhou uma vez por 3-1, ambas fora de casa. As duas vitórias que somou neste período foram ambas fora de casa, mas em casa perdeu 3 vezes por 3-1. Portanto, geralmente há sempre golos dos dois lados. Tem sido uma equipa do Casa Pia que, desde que entrou o Pedro Moreira, em vez do Filipe Martins, desde que trocou o 3-4-3 pelo 4-4-2, tem permitido que os jogos tenham mais golos, tanto aqueles que o Casa Pia marca, como aqueles que o Casa Pia sofre. Ora, o jogo foi marcado, inevitavelmente, por essa declaração de Ruben Amorim. Já me referi aqui a ela há bocadinho, em que ele voltou a dizer, e enfim, é mais do mesmo. Eu já escrevi hoje de manhã que não sei se a culpa é de Ruben Amorim, que diz sempre o mesmo, se é de quem lhe faz sempre a mesma pergunta, que se não ganhar nenhum título no final da época, sai pelo seu próprio pé. Só que eu olho para isto e penso assim, mas sai como, não é? O Ruben Amorim tem contrato até 2026. É verdade que o Jürgen Klopp no Liverpool também tinha, mas o Klopp chegou a acordo com o Liverpool e aparentemente não vai treinar mais ninguém, porque se diz cansado e sem energia para o futebol de mais alto nível. Acontece que não é isso que diz o Ruben Amorim. O que ele diz é 2 anos sem ganhar troféus no Sporting é demasiado e, portanto, se não ganharmos nada, eu vou à minha vida e saio pelo meu próprio pé. Mas para isso é preciso que o Sporting, na verdade, concorde, não é? Porque o Ruben Amorim tem mais 2 anos de contrato, tem uma cláusula de rescisão que são 30 milhões para um clube português ou 20 milhões para um clube no estrangeiro e, portanto, fica complicado imaginar que o Sporting, que pagou e pagou bem para ir buscar, teve que pagar a cláusula de rescisão para ir buscar o Ruben Amorim ao Sporting Clube Braga em 2020, agora de repente diga assim, está bem, ó Ruben, vai lá então e depois ficas livre para ir para onde tu quiseres, abdicando o Sporting daquilo que será o acionamento da cláusula de rescisão, se for caso disso. Portanto, acho que isto não é sequer assunto na minha maneira de ver as coisas, porque eu, se fosse ao Frederico Varandas, mesmo que o Sporting acabe por não ganhar nenhum troféu este ano, era olhar para o trabalho que está a ser feito e perceber que o Sporting está hoje muito mais forte do que estava há 4 anos, quando o Ruben Amorim lá chegou e, portanto, enfim, ele até pode achar que não esteve à altura, mas não é ele que tem que fazer essa avaliação. Bom, mercado. Estamos quase a chegar ao fim. Hoje é 29. O mercado em Portugal fecha no dia 2. Mas esta é aquela altura mais complicada, porque os nossos clubes, se perdem jogadores, ficam inapelavelmente sem qualquer possibilidade de os substituir, porque já não vai ser fácil nestes dias finais de mercado. Não há, para já, assim, grandes movimentações. Falava-se na possibilidade de Petar Musa trocar o Benfica pela MLS, ir jogar para o Dallas. Eram 10 milhões de euros, mais 3 milhões por objetivo. Era um negócio da China para o Benfica. Enfim, é um jogador que no Benfica nem tem sido titular e que seria vendido por mais do que aquilo que o Benfica o comprou, sem ele nunca ter sido. Portanto, era um negócio, do meu ponto de vista, eu sei que há muita gente que diz o contrário, porque acha que os jogadores dos seus clubes valem sempre uma batelada. Mas a verdade é que Musa não é titular do Benfica e, portanto, vender um jogador que não é titular por 10 milhões mais 3, e não é só não é titular, neste momento, apesar de ter sido surpreendentemente titular no jogo contra o Estoril, não é a primeira nem segunda opção, porque essas parece que são para um lugar em que só joga um de cada vez, parece-me que são, por esta ordem ou outra qualquer, o Artur Cabral e o Marcos Leonardo. Portanto, seria excelente. Agora parece que o Musa é que não está muito pelos ajustes, não quer ir para a MLS, quer ficar na Europa, porque pensa na seleção da Croácia. E, portanto, vamos a ver como é que a coisa se resolve. De resto, Rodrigo Martins vai do Estoril para o Portimonense. Koba Kondradi já não treinou hoje no Estoril e, portanto, deve estar a assinar pelo Sporting. Quando eu entrar no Sporting, Dário
Lourenço Hugo será libertado para ir jogar para o Chaves. Não foi ainda, porque provavelmente ainda estará hoje na lista de convocados de Ruben Amorim para esse jogo com o Casa Pia. Chernobyl já é oficial, emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Sporting Clube Braga. Ronaldo Pereira também já não joga pelo Estrela da Amadora, foi transferido pelo Estrela para o Swansea, do segundo escalão do futebol inglês. Afonso Moreira, o jovem avançado do Sporting extremo, vai jogar emprestado ao Gil Vicente na ponta final desta temporada. Mas os últimos dias vão apertar, com certeza, bastante no que ao mercado diz respeito. Portanto, meus amigos, deixem-me só dizer-vos, eu já vos deixei o link lá atrás, acho eu, que no último passo de hoje escrevi sobre o Futebol Clube do Porto e sobre a forma como o ataque do Porto, finalmente, isto para usar a piada do gato fedorento, parece que tem personalidade jurídica, mas porque está a funcionar às mil maravilhas. Quem quiser ler o texto, já sabe, o link ficou lá atrás. O texto fala também sobre essa dança de treinadores, sobre as declarações de Ruben Amorim e sobre a final da Taça da Liga e como ela se transformou num jogo de equilíbrios. Quem não lhe apetecer ler, pois muito bem, pode sempre ficar à espera, porque já a seguir vêm aí as duas edições do Futebol de Verdade Flash, a primeira relativa a esse Sporting Clube Braga Estoril e a segunda relativa a esse Farense Futebol Clube do Porto. Fiquem com o Flash e já sabem, quando acabar, há de estar a começar o Estrela da Amadora Benfica. Bons jogos! Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Estoril 1, com 5-4 favorável aos bracarenses, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade. O Sporting Clube Braga conquistou assim mais um título nacional, a Taça da Liga, sucessora da Taça de Portugal de 2021, no palmarés do clube, mas para o fazer, batendo nesta final o Estoril, precisou mesmo do desempate por pontapés da marca de grande penalidade, o mesmo desempate que já tinha valido aos canarinhos a presença na decisão. O jogo foi pobre, defensivo, entre duas equipas muito mais interessadas em anular as armas do adversário do que em explorar as suas próprias, o que levou ao relativo apagamento daqueles que se antecipava pudessem vir a ser os elementos mais decisivos e à importância dos equilibradores. A decisão teve 2 golos, e ambos relativamente cedo, mas um veio de penalti e o outro na segunda e possivelmente última ocasião de perigo de que beneficiaram os bracarenses. Feitas as contas, a partida até acabou com 18 remates, mas só 5 foram enquadrados. E o total do índice de golos esperados foi de 1,3, o que, se lhe retirarmos os 0,8 do penalti, nos dá meio golo esperado em 90 minutos de ação de duas equipas. Muito pouco para uma noite tão importante e que se tornava ainda mais porque em campo estavam duas equipas fora do tradicional arco da governação futebolística. Tal como veremos mais à frente, quando vos fizer a fotografia tática da partida, tanto o Estoril como o Sporting Clube Braga repetiram abordagens que lhes tinham corrido bem nas meias finais contra os mais poderosos Sporting e Benfica. Os minhotos voltaram a mandar Vítor Carvalho seguir o principal desbloqueador do jogo ofensivo adversário, agora Guitane, o que muitas vezes os levou a juntar uma linha de 5 atrás e arriscar um pouco na composição do meio-campo. E os canarinhos trocaram a explosão de Heriberto pelo futebol mais cerebral de João Marques, mas voltaram a subir com pouca gente, o que se agravou porque lhes faltavam também meios de esticar o jogo até a área adversária, prejudicados pela ausência forçada de Rodrigo Gomes, que estava emprestado pelo Sporting Clube Braga. E, no entanto, ao primeiro remate, houve golo. A jogada foi inventada por um passe sem olhar de João Marques, que isolou Cassiano atrás da última linha bracarense, mas o avançado seguia para a linha de fundo quando José Fonte lhe atravessou uma perna à frente. Queda e penalti, que o próprio Cassiano aproveitou para colocar o Estoril em vantagem. E isso terá servido para tornar o jogo da equipa de Vasco Seabra mais cauteloso daí para a frente. Estávamos com 6 minutos de jogo e nos 84 que sobraram, o Estoril rematou mais 6 vezes, mas para um XG total de 0,12. As 6 somadas não deram uma ocasião de perigo. Cabia ao Sporting Clube Braga ir atrás do resultado e, num primeiro momento, foi isso que fez a equipa de Artur Jorge. Abel Ruiz perdeu uma boa situação logo aos 12 minutos, quando dominou com maestria um passe longo para as costas da defesa estorilista, driblou Vital para dentro e chutou para a boa defesa de Dani Figueira. Até que aos 20 minutos apareceu o empate. Foi um golaço de Ricardo Horta, um momento alto da noite. Zalazar bateu um canto da esquerda, a meia altura, para a zona da meia-lua, de onde Horta lhe deu em vôlei de pé direito, fazendo a bola entrar junto ao poste.
O empate, no entanto, tornou as equipas mais medrosas. Como veremos à frente, Arturo Jorge ainda arriscou um bocadinho, fazendo entrar Al-Musrati, mas o líbio está longe do seu melhor e não teve reflexo na produção ofensiva da equipa, que nos 70 minutos que lhe sobravam, só por uma vez foi minimamente perigosa. Foi ao minuto 84, quando Abel Ruiz ganhou uma bola junto à linha de fundo e a atrasou para um remate de Pizzi, que Figueira defendeu. O jogo transformara-se num exercício a ver quem cometia menos erros. E nada melhor para tal do que os penaltis. Ora, dos 11 metros, dos primeiros 9 rematadores, ninguém falhou. Com 5-4 para o Sporting Clube Braga, Vasco Seabra mandou para o local o mesmo homem que designara para bater o último penalti contra o Benfica. Então, com 4-3 para os encarnados. Só que, se na meia-final Tiago Araújo marcara, levando o desempate para mais marcadores, desta vez atirou ao lado da baliza de Mateus. A taça sorria assim ao Sporting Clube Braga, que assinala uma temporada de enorme investimento com um título, mas a verdade é que o futebol mostrado pelos dois finalistas não foi motivo para assim tão grandes satisfações. E passamos então à fotografia tática deste Sporting Clube Braga Estoril. O Artur Jorge fez uma alteração relativamente ao 11 que tinha escolhido para defrontar o Sporting na meia-final para esta final contra o Estoril. Foi a troca de Pizzi por Abel Ruiz. Abel Ruiz foi colocar-se como ponta de lança, posição onde tinham jogado, enfim, um bocadinho a meias, o Álvaro Jaló e o Ricardo Horta na partida contra o Sporting, sendo que Jaló saiu muito para o lado direito do ataque, apresentando-se o Sporting Clube Braga, então, no seu tradicional 4-2-3-1, mas com uma atenção muito especial em termos defensivos ao encaixe de Vítor Carvalho e João Moutinho nos criativos do adversário. Já vou explicar à frente como. Ora, o Braga jogou com Mateus na baliza, depois linha de 4 atrás com Vítor Gomes como lateral direito, Borja era o lateral esquerdo, José Fonte e Paulo Oliveira repetiram a presença como dupla de centrais. 2 médios, João Moutinho e Vítor Carvalho, 3 homens no apoio ao ponta de lança, que eram Álvaro Jaló, Zalazar e Ricardo Horta, sendo o ponta de lança Abel Ruiz. Ofensivamente, já se sabe, a equipa do Braga repetia muito os processos, saía geralmente com os dois centrais, Fonte e Paulo Oliveira, baixava João Moutinho e Vítor Carvalho para formar ali um quadrado com estes dois homens, tendo Borja e Vítor Gomes abertos nas alas. Portanto, saía uma espécie de um 2+4. Depois, os 3 apoiantes do ponta de lança surgiam no espaço interior. Jaló, Zalazar e Ricardo Horta, quase sempre a jogarem muito por dentro, com Abel Ruiz a procurar, ele sim, o jogador mais profundo, a presença junto às laterais. Era ele quem dava, ao mesmo tempo, profundidade e largura. Defensivamente, a equipa do Braga repetiu um bocadinho a ideia que já tinha utilizado contra o Sporting, através dos encaixes que pedia aos seus jogadores de meio campo. Vítor Carvalho voltou a ser uma espécie de terceiro central no momento em que a equipa não tinha a bola, sendo-lhe dada a incumbência de seguir Rafik Guitane, tal como o Edwards, um esquerdino a atacar a partir da meia-direita, vamos chamar-lhe assim, sendo que o Estoril respondeu, e já vamos perceber também como, levando o Braga a fazer aqui uma pequena adaptação entre Vítor Carvalho e Borja, devido às posições de Rafik Guitane e de Wagner Pina. Mas já lá vamos. Depois, João Moutinho era também muitas vezes encarregue de vigiar o João Marcos, que era o outro criativo do ataque do Estoril, ficando os dois centrais muitas vezes para o ponta de lança Cassiano e encaixando os laterais Vítor Gomes em Tiago Araújo e Borja em Wagner Pina. Ora, mas para percebermos isto melhor, temos que olhar para o 11 do Estoril. Porquê? Porque Vasco Seabra trocou 3 homens relativamente ao 11 que defrontou o Benfica. Um deles era obrigatório. Rodrigo Gomes, o ala direito, enfim, que começou como ala esquerdo no jogo contra o Benfica, mas depois terminou como ala direito. Rodrigo Gomes não podia jogar porque está no Estoril emprestado pelo Sporting Clube Braga. Portanto, o que é que aconteceu? Entrou para o 11 Tiago Araújo, que foi colocar-se do lado esquerdo, ficando então Wagner Pina, mantendo Wagner Pina a posição como ala
ala direito. Depois, houve ainda a troca de Volney por Pedro Álvaro, mas Pedro Álvaro teve que sair antes do final da partida, cedendo a vez de novo a Volney, o que dá a ideia de que Pedro Álvaro ainda não estaria totalmente recuperado das maleitas que o afastaram de início do jogo contra o Benfica. E houve ainda a troca, a que já fiz referência, de Heriberto por João Marcos. Menos explosão, menos profundidade, mais jogo cerebral, mais capacidade para juntar um terceiro médio à dupla formada por Mateus Fernandes e Kovac Andredi. Sendo assim, o Estoril apresentou-se no seu habitual 3-4-3, com Dani Figueira, o guarda-redes que já tinha jogado na meia-final contra o Benfica. Depois, linha de 3 atrás, Pedro Álvaro era central pela direita, Bernardo Vital, central do meio, e Eliakim Mangalá, o central da esquerda. Mais à frente, Wagner Pina partia como ala direito, Tiago Araújo como ala esquerdo, e a dupla de médios era formada por Mateus Fernandes e Kovac Andredi. Na frente, Guitane partia da meia-direita, João Marques da meia-esquerda e Cassiano era o ponta de lança. Ora, confrontado com o tal jogo de marcações do Sporting Clube Braga, que fazia com que Vítor Carvalho seguisse Guitane como uma sombra, o que é que Vasco Seabra fez nesta partida? Encostou muitas vezes Guitane à linha. Guitane, que é um jogador que costuma atacar a partir da meia-direita, para explorar a sua capacidade de criar desequilíbrios, sobretudo a partir do seu pé esquerdo, desta vez, em vez de jogar na meia-direita, jogou mesmo na extrema-direita. Estava encostado à linha muitas vezes, o que levava a movimentações de Wagner Pina, o ala direito, para o espaço interior. Aparecia muitas vezes Wagner Pina em momentos de aproximação a Cassiano, que era o ponta de lança. Isto levava a que as marcações do Braga pudessem ficar, de certa forma, baralhadas, isto é, o que é que faria então Vítor Carvalho? Ia atrás de Guitane para a linha lateral, saía da zona do meio-campo, abria ali o espaço à entrada dos médios. O que é que fazia Borja? Vinha para dentro, atrás de Wagner Pina. Ora, o que fez o Braga, do meu ponto de vista, bem, foi não baralhar as coisas e tornando este sistema defensivo de referência, sobretudo individual, num sistema mais zonal. Isto é, se Guitane caía na linha, era Borja quem ficava com ele. Se Wagner Pina vinha para dentro, era Vítor Carvalho quem ficava com ele, sendo que o Braga mantinha quase sempre a tal estrutura no momento defensivo, com uma linha de 5. Ora, quem é que mexeu primeiro? Mexeu o Braga. Ao minuto 56, saindo Álvaro Jaló para a entrada de Roger Fernandes. Foi uma troca de extremo por extremo, não implicou alterações táticas. Ao minuto 59, mexeu o Estoril com a troca de Quandradi por Olsgrove, um jogador diferente, mais passador Olsgrove, mais carregador Quandradi, e trocou ainda Cassiano por Alejandro Marquês, ponta de lança por ponta de lança, também sem alterações do ponto de vista tático. Ao minuto 63, por lesão de Pedro Álvaro, o central direito do Estoril saiu para entrar Volney, que foi colocar-se também exatamente na mesma posição, e depois, ao minuto 67, foi a altura em que Artur Jorge arriscou um niquinho. Não foi muito, foi só assim um bocadinho. Trocou Vítor Carvalho por Al-Musrati, sendo que Al-Musrati, lá está, é um médio que tem um futebol mais largo, é capaz de arriscar mais no passe. Isto poderia vir a dar ao Sporting Clube Braga alguma capacidade superior de desequilíbrio na frente, acabou por não se verificar, e trocou ainda Zalazar por Pizzi. Enfim, dois jogadores que estavam a atuar nas costas do ponta de lança, era onde estava Zalazar, foi para onde foi também Pizzi. Depois, minuto 76, mais duas trocas, sobretudo para refrescar no Sporting Clube Braga. Saiu o lateral direito Victor Gomes, entrou outro lateral direito, João Mendes, e saiu o central José Fonte e entrou outro central, Serdar, sem alterações também do ponto de vista tático. Por fim, ao minuto 85, foi a vez de mexer o Estoril, fazendo sair Guitane para a entrada de Heriberto. E aí sim, à procura, eventualmente, de um adiantamento do adversário, poder dar à equipa do Estoril a capacidade de ganhar metros atrás da última linha também. Não veio a consegui-lo. Portanto, o jogo acabou neste impasse, completamente bloqueado de parte a parte e sem ocasiões de golo, também porque não houve grande vontade de arriscar, nem de um nem do outro lado. Já vos disse no início deste vídeo que não houve grande destaque para jogadores de desequilíbrio e o jogo foi fundamentalmente um jogo de equilibradores. E assim sendo, houve, do meu ponto de vista, dois jogadores que estiveram acima dos outros. Mas vamos primeiro olhar para aqueles que ainda assim fizeram alguma coisa para desequilibrar. Grande golo o de Ricardo Horta. Não que ele tenha estado depois muito em jogo, mas o seu golo faz com que mereça entrar nesta galeria de notáveis.
Boas movimentações de Abel Ruiz no ataque do Sporting Clube Braga. Ficou na retina a forma como dominou uma bola difícil que vinha longa e quase podia ter feito na altura aquele que seria o golo do empate para o Sporting Clube Braga, da mesma forma que João Marcos deu alguma capacidade de pensar o jogo na equipa do Estoril do ponto de vista ofensivo. No entanto, não foram eles quem mais brilhou. Estiveram bem, a regra geral, os homens das linhas defensivas de parte a parte. Gostei da exibição de Bernardo Vital a comandar a linha defensiva do Estoril. No lado do Sporting Clube Braga, os quatro estiveram num nível muito aceitável, embora nunca superlativo, mas para mim os dois melhores jogadores em campo foram dois médios de equilíbrio. Do lado do Estoril, Mateus Fernandes, sempre muito combativo, sempre muito impositivo nos duelos, jogador que está a começar a ganhar um futebol de barba rija, apesar de ser ainda muito jovem, mas o herói do jogo, para mim, foi João Moutinho. Belíssimo jogo do veterano médio do Sporting Clube Braga. É ele que traz à equipa a capacidade para se equilibrar em permanência, para nunca arriscar mais do que aquilo que tem que ser arriscado, e acabou por ver premiada esta capacidade para não arriscar com a vitória nas grandes penalidades nesta final. Herói do jogo, João Moutinho. Fábio Veríssimo fez uma arbitragem sem erros graves. Aquele que ele poderia ter cometido foi emendado pelo VAR. Seria a não marcação da grande penalidade de José Fonte sobre Cassiano, logo ao minuto 3. Houve, de facto, falta do defesa bracarense sobre o avançado estorilista dentro da área. Portanto, era penalti, e é verdade que Fábio Veríssimo tinha assinalado falta contra o Estoril, mas acabou por ser chamado ao monitor e, vendo as imagens, reverteu a decisão e assinalou bem a grande penalidade. Depois, houve mais dois lances com pedido de penalti, ao minuto 83, a favor do Estoril, por mão de Paulo Oliveira. Há, de facto, uma bola na mão do central bracarense, mas a bola ressalta na perna do defesa do Braga, vai ao relvado, sobe e, estando o braço para baixo, e isto é também tido em conta, acaba por bater-lhe na mão. Portanto, foi um lance puramente casual, com o braço estendido ao longo do corpo, sem razão para ser marcada a falta, como não foi. E na sequência do lance, a bola vai para o outro lado e na outra área, ao minuto 84, há um choque, um contacto entre Wagner Pina e Roger Fernandes dentro da área do Estoril, também sem falta. Roger já ia em queda, depois sente o contacto, ainda dá mais 2 ou 3 passos até que resolve deixar-se cair para tentar ganhar alguma coisa, quando percebeu que a bola ia para a linha de fundo, mas também não havia razão para ser marcada a falta. Portanto, aqui esteve também bem Fábio Veríssimo. Mais uma nota. No lance do golo de Ricardo Horta, há jogadores do Sporting Clube Braga em posição de fora de jogo posicional, mas o que é que tem que ser visto? Se eles estão na linha de visão do guarda-redes, que é quem neste caso tem que se fazer à bola, ou se estão a obstruir essa visão, ou se haveria alguma possibilidade de poderem vir a intervir no lance. Não havia nem uma coisa nem outra, portanto, bem o árbitro auxiliar e o árbitro principal também, ao não assinalar aqui nenhuma posição irregular e ao validar o golo de Ricardo Horta. Mas, de qualquer modo, eu achei a arbitragem de Fábio Veríssimo complicativa. Percebeu-se que tinha fases. Havia fases em que procurava deixar jogar e às vezes deixava por marcar algumas faltas que seriam de marcar. Depois tinha outras fases em que apitava a tudo, inclusive em lances nos quais não havia nenhuma falta. Não percebi o critério dos cartões amarelos. Por exemplo, fica por mostrar um amarelo flagrantíssimo a Serdar ao minuto 90 mais 2. Houve outros por faltas que não tinham nada, nem de perto nem de longe, a mesma importância que ele resolveu mostrar. Portanto, acabei por achar uma arbitragem complicativa, a de Fábio Veríssimo, embora sem erros importantes e sem influência no resultado final. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Farense 1, Flóculo Porto 3. O Flóculo Porto mostrou que está bem vivo na luta pelo título, ganhando no difícil estádio de São Luís, num jogo em que teve de enfrentar uma série de adversidades, a começar pelo facto invulgar que é ter 2 penaltis assinalados contra, algo que não lhe acontecia na Liga há 20 anos.
É certo que os Dragões tiveram alguma fortuna, nomeadamente no modo como o levantar da relva levou Mateus Oliveira a falhar o primeiro castigo máximo, mas a verdade é que estão a crescer no seu 4-3-3, e tiveram na exibição dominadora de Evanilson, portentoso nas diagonais curtas que lhe deram 2 golos, o argumento principal para uma vitória que acaba por ser justa. No final, mesmo acabando na frente em todos os índices estatísticos objetivos, com 18 remates a 10 e 35 ações na área adversária contra 11, os Dragões ganharam porque foram muito melhores no momento de finalizar. É que, ainda que inflacionado pelos 2 penaltis, que juntos valeram um índice de golos esperados de 1,58, o Farense acabou com um XG ligeiramente superior, 1,9 contra 1,7. E foram as finalizações superiores também de Evanilson, bem como uma grande defesa de Diogo Costa e uma bola no poste de Elvis Baldé a fazer a diferença. O José Mota deu, como veremos à frente, superioridade territorial aos visitantes, baixando os 2 extremos em momento defensivo e encaixando os médios nos criativos do meio-campo azul e branco, até para poder sair melhor em ataque rápido, com espaço. Mas foi surpreendido numa situação rigorosamente inversa. Aos 35 minutos, após um livre a beneficiar o Farense, na zona do meio-campo, a pressão de Evanilson levou Galeno a recuperar a bola. Da corrida do extremo, saiu a solicitação da diagonal do ponta de lança para a esquerda, concluída com um remate cruzado de pé esquerdo, que passou sobre o pé de Ricardo Velho para o 0-1. Antes, Baldé já impedir a Galeno de finalizar uma situação promissora, mas os 2 lances mais perigosos tinham nascido do outro lado. Aos 18 minutos, depois de tirar o Wendel da frente, Baldé meteu a bola no poste da baliza de Diogo Costa. E aos 34, Mateus Oliveira mandou para a bancada um penalti assinalado a Fábio Cardoso. O pé direito do médio brasileiro fez pressão na relva ao lado da bola, levando-a a subir, e a que o seu pé esquerdo a apanhasse depois demasiado por baixo. O resultado foi o desperdício do lance. Antes do intervalo, Varela ainda fez o 2-0 para um Flóculo do Porto que articulava bem jogo interior e exterior e que ainda por cima era eficaz. O golo do argentino saiu de um canto curto em que os algarvios não protegeram devidamente a entrada da área, abrindo ali espaço para um tiro seco que foi entrar rasteiro junto ao poste. É verdade que o Farense já recuperara ali de um 0-2 contra o Sporting, mas o Flóculo do Porto parecia ter este jogo completamente controlado. Logo a abrir a segunda parte, após o lance de Varela e Evanilson, Galeno perdeu de forma escandalosa o terceiro golo, chutando para fora quando tinha a baliza aberta. E na sequência de 2 boas defesas dos 2 guarda-redes, Diogo Costa a uma ressaca de Baldé e Ricardo Velho a remate de Conceição, o segundo penalti veio reabrir o jogo. Bruno Duarte fez o golo, por pouco que o guardião portista esteve à beira de ter o remate, mas depois disso as alterações feitas por José Mota não chegaram para dar à equipa o domínio de que ela precisava para empatar. Pelo contrário, deixaram-no até mais exposta atrás. E uma segunda diagonal de Evanilson, desta vez a passe de PP e para a direita, e concluída com tiro cruzado com o outro pé, o direito, arrumou a questão. Com o 3-1 e 15 minutos para jogar, as duas equipas aceitaram o resultado, numa partida em que talvez o Farense justificasse a diferença mínima, mas na qual o Flóculo do Porto mostrou que soube fazer das fraquezas forças e que atravessa um bom momento. Nenhuma das duas equipas trouxe alguma surpresa do ponto de vista tático para esta partida. O Farense de José Mota repetiu mesmo exatamente o mesmo 11 que lhe tinha valido na última jornada da Liga uma vitória por 3-1 contra o Casa Pia, enquanto o Flóculo do Porto fez apenas uma alteração na equipa que lhe tinha permitido vencer o Moreirense por 5-0 e foi uma alteração que promoveu o regresso ao 11 de Nico Gonzalez, que nessa data estava castigado por acumulação de amarelos, com sacrifício de Stephen Eustáquio na zona do meio-campo. Assim sendo, tivemos duas equipas a atacar em 4-3-3, embora depois o Farense, no momento defensivo, mudasse um pouco a sua estrutura. O Farense entrou com Ricardo Velho na baliza, depois uma linha de 4 formada com Pastor como lateral direito e Talocha como lateral esquerdo. Gonçalo Silva e Isaac Muscat eram os dois centrais. Tinha dois médios mais defensivos, o argentino Cáceres e Falcão, e depois 3 homens no apoio à ponta de lança, que era Bruno Duarte. Mateus Oliveira jogava como terceiro médio, Elvis Baldé como extremo direito e Marco Matias como extremo esquerdo. No momento defensivo, havia a preocupação do Farense a encaixar os seus dois médios, Cáceres e Falcão, precisamente nos dois criativos do meio-campo do Flóculo do Porto. Falcão colocava-se mais sobre a meia-direita do seu meio-campo, vigiando as ações de Nico Gonzalez, e Cáceres mais sobre a meia-esquerda, vigiando as ações de PP. Além disso,
Elvis Baldé, extremo-direito, baixava muitas vezes para fazer quinto elemento na linha defensiva, no acompanhamento a Wendel, quando este abria junto à linha, e Marco Matias fazia a mesma coisa do lado esquerdo para acompanhar as movimentações de João Mário. Nunca chegou a ver-se um Farense com uma linha de 6 atrás, porém, porque raramente os jogadores do Farense perdiam também as suas referências zonais. Aliás, era muito frequente, sempre que PP, e PP faz isto muitas vezes, ia atacar, saía da meia-direita para ir atacar na meia-esquerda, juntando-se ali a Nico, a Galeno, e aí já não ia atrás dele o Cáceres, que ficava a defender o seu lado do campo. Portanto, era uma marcação defensiva com referências individuais, mas, sobretudo, mantendo os jogadores a preocupação de ocupar as suas zonas. Não era um homem a homem tão declarado como chega a ser, às vezes, habitual no momento no futebol nacional, com algumas equipas. O Farense começava, portanto, a defender em 4-4-2, avançando Mateus Oliveira para perto de Bruno Duarte, mas tinha sempre muitas dificuldades para impedir que o Porto saísse, porque o Porto saía geralmente a 3, juntando Varela a Pepe e Fábio Cardoso, e muitas vezes até baixando o Nico para esse primeiro momento de construção. Mas olhemos então para o 11 do Flóculo Porto, que, tal como vos disse, fez uma alteração relativamente àquilo que foi a equipa que tinha jogado contra o Moreirense. Foi a troca de Stefano Eustáquio, que nessa data tinha sido titular, por Nico Gonçalves, que assim regressou ao 11, que é o 11 que está mais consolidado neste momento do Flóculo Porto, por Sérgio Conceição. Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral direito, Wendel o lateral esquerdo e depois dois centrais, Pepe e Fábio Cardoso. No meio-campo, Varela jogava atrás, de PP, meia-direita, e Nico Gonçalves, meia-esquerda. Francisco Conceição partiu como extremo-direito, Galeno como extremo-esquerdo e Evanilson como ponta de lança. Sendo que havia uma diferença comportamental entre a direita e a esquerda no Flóculo Porto no momento de atacar. João Mário abria sempre mais junto à linha, permitindo que Francisco Conceição explorasse mais o espaço interior. Do outro lado, acontecia, como é habitual também, ao contrário, Galeno mais junto à linha, permitindo ao lateral, o Wendel, muitas vezes vir para dentro e juntar-se aos médios em momento de construção. Isto quer dizer que o Flóculo Porto tinha também Nico Gonçalves muitas vezes a baixar para próximo de Varela, fazia muitas vezes início de construção, ora a 4 com os dois centrais e os dois médios, ora inclusive a 3 com um dos laterais que aparecia no início da construção, ora juntando o Wendel a Varela no meio-campo e nesse momento avançando o Nico para mais perto de PP. Portanto, é uma equipa mais difícil de encaixar do que à partida pode parecer. Ora bem, quem mexeu primeiro foi o Farense, ao minuto 60, com a troca de Cáceres por Vítor Gonçalves. Nesse momento, o Farense tinha acabado de fazer o 2-1, tinha acabado de reduzir. José Mota quis ir à procura de golos, quis ir à procura do empate e inverteu um bocadinho ali as coisas no seu meio-campo. Isto é, se antes tinha Cáceres e Falcão, os dois mais atrás, a partir deste momento ficou com Falcão isolado como médio mais defensivo, colocando Cáceres à direita, colocando Vítor Gonçalves à direita e passando o Falcão, o Mateus mais para a esquerda, o que lhe permitia ficar com o meio-campo em 1+2. Desta forma, procurava, com Vítor Gonçalves e Mateus Oliveira, juntando-os a Bruno Duarte, condicionar o início de construção do Porto, mas ficava com espaço atrás desta primeira linha, porque Falcão era curto para conseguir ocupar toda a largura do campo e aí havia muito mais movimentos de apoio de Evanilson e muito mais possibilidade de PP e Nico receberem no espaço atrás desta primeira linha de pressão. Mexeu depois outra vez o Farense ao minuto 73, com a troca de Elvis Baldé por Belloumi, extremo-direito por extremo-direito, e de Marco Matias por John Velásquez, extremo-esquerdo por extremo-esquerdo. Foi apenas para refrescar. Aos 79 foi Sérgio Conceição quem trocou Galeno por Ivan Reimer, que desta vez foi colocar-se como extremo-esquerdo, exatamente onde estava Galeno antes disso. Depois, só ao minuto 88 é que voltou a haver mexidas. O Flóculo Porto fez nessa altura 3 trocas. Wendel por João Mendes, lateral esquerdo por lateral esquerdo. Nico por Stefano Eustáquio, também foi fazer exatamente a mesma coisa a meio campo. E Francisco Conceição por Romário Baró. Não houve ali uma definição clara entre Baró e PP sobre quem é que ia ser o extremo-direito e quem é que ia ser o médio ofensivo, o médio interior direito. Vamos lá. À partida era PP quem estava junto à linha, mas eles trocaram de posição com alguma frequência.
Por essa altura também, o Farense esgotou as trocas, substituindo Bruno Duarte por Zé Luís, ponta de lança por ponta de lança também, e Mateus Oliveira por Fabrício Isidoro, centrocampista por centrocampista. Esgotou também o Porto as substituições ao minuto 90, com a saída de Evanilson para a entrada de Namazo, creio que mais para a ovação a Evanilson por parte dos seus adeptos. O melhor jogador do Farense na partida contra o Futebol Clube do Porto foi Alves Baldé, o extremo direito, que mostrou bem nesta partida a razão pela qual conseguiu sacar o lugar no 11 titular a Belumi, que vinha sendo uma das boas referências desta equipa do Farense na primeira metade do campeonato. Baldé foi sempre importante, não só do ponto de vista defensivo, sempre a ajudar Pastor a segurar aquela ala, como também no plano ofensivo, porque foi do pé direito dele que saíram as principais ocasiões, nomeadamente aquele remate ao poste. Esteve bem também Marco Matias a conseguir esticar o jogo e a conseguir ajudar Talocha a defender o seu corredor. Algumas dificuldades para os dois médios e um jogo menos inspirado do que é habitual para Mateus Oliveira. Ricardo Velho ainda fez uma boa defesa, mas não foi tão transcendente como vinha sendo noutras partidas. Do outro lado, importante para o Futebol Clube do Porto a ação de Diogo Costa, fez uma grande defesa a remate de Baldé e quase detinha o penalti que acabou por entrar mesmo. Estiveram bem os dois criativos do meio-campo, Pepe e Nico, como estiveram bem a criar desequilíbrios os homens da frente. Galeno melhor a desequilibrar do que a finalizar, já se viu. Francisco Conceição consistente na forma como vinha para dentro para finalizar e para criar esses tais desequilíbrios, mas o homem do jogo foi, sem dúvida nenhuma, Evanilson. Muito forte em movimentações de apoio, a mostrar-se aos médios para conseguir ligar o jogo por dentro, muito forte também nas diagonais curtas, quer as fizesse para a direita ou para a esquerda, tinha sempre a possibilidade de finalizar, porque o faz bem com os dois pés. Foi ele, sem dúvida nenhuma, o herói deste jogo. João Pinheiro teve o auxílio do VAR para poder decidir bem a generalidade dos lances que foram importantes para esta partida. Viu logo à primeira vista, ao minuto 9, que não havia mão de Baldé na área do Farense e por isso mesmo, como a bola bateu na anca, a decisão em primeira instância já foi boa, não precisou aí do auxílio da tecnologia, mas teve-o ao minuto 29, quando começou por marcar grande penalidade de Baldé sobre Evanilson, mas depois, vendo as imagens, percebeu que o corte do extremo algarvio tinha sido na bola e que nem sequer tocava, de facto, em Evanilson, que caiu na consequência do lance. Portanto, marcou penalti, reverteu bem a conselho do VAR. Da mesma forma, esteve bem também nos dois penaltis que assinalou depois contra o Futebol Clube do Porto. Ao minuto 33, a bola é verdade que começa por bater na grelha costal de Fábio Cardoso, antes de lhe bater no braço esquerdo, mas aquilo que diz a regra é que, estando o braço erguido e ganhando volumetria, acaba por ser aconselhável marcar a falta, e neste caso era dentro da área, portanto, grande penalidade, bem assinalada. Bem assinalada também a grande penalidade cometida por Alain Varela sobre Mateus Oliveira, ao minuto 58. Mateus Oliveira antecipou-se, ganhou a bola ao médio argentino e depois, na tentativa de proteger a bola, Varela acaba por abrir a perna direita, colocando-a à frente do caminho de Mateus, que fazendo, portanto, cair. Bem assinalada, portanto, também essa grande penalidade, da mesma forma que foi bem anulado, logo em primeira instância, e depois confirmado pelo VAR, aquele que seria o terceiro golo do Futebol Clube do Porto, a PP, porque havia fora de jogo de Galeno na construção da jogada antes disso. Foram 51 centímetros, tal como veio depois a perceber-se pelas linhas do VAR. Só achei que, mas eu até gosto, que não mostrou se calhar os cartões amarelos que devia ter mostrado. Falta um amarelo a Evanilson ao minuto 74, por uma pancada com o braço na cara de Gonçalo Silva. Podia ter também mostrado cartão amarelo a Francisco Conceição ao minuto 45, por uma placagem a Marco Matias, mas a abordagem de João Pinheiro foi sempre a de não abusar dos cartões, e eu acho que isso está bem. Futebol de verdade